esta, este tema. Entonces, buenas noches para todos, para todas. Estamos en este momento, pues, dando inicio a nuestra conferencia de cierre del seminario de redes, interfaces y tecnologías. Y así como empezamos eh, con un lujo de profesores, pues vamos a terminar con una de las artistas que más quiero en lo personal y que es gigantesca, es grandiosa, es lo más increíble que yo he visto en arte digital, que es la maestra Rayen Cantoni. Ella tiene un recorrido académico realmente impresionante, impresionante. Ostenta dos postdoctorados, tiene su doctorado desde hace muchos años y es una gran amiga nuestra y de la universidad. Entonces es un gusto poder contar contigo, Rayen, en en este proyecto y en este seminario que tanto cariño le ponemos anualmente y pues es un gusto tenerte nuevamente. Acá te dejo con los estudiantes de la maestría en diseño y creación interactiva de la Universidad de Caldas. Eh, Todos ellos pues están muy pendientes de de tu participación y pues es un gusto tenerte nuevamente acá. Muchas gracias, gracias a ustedes por estarem aí, Dea, Juliana, é um gosto, me encanta tudo o que se passa nessa escola, nós outros temos uma longa história juntos para construir algo que é a maneira mais sencilla de compartilhar conhecimento. Creio que esta é a nossa missão, não como artistas, como educadores, como tecnólogos, todo que este time hace, el Festival de la Imagen, Felipe, toda a gente que conhecia aí, mesmo os estudantes, agora que muitos se tornaram professores, me chama muita atenção isto também. Tem sido uma experiência ímpar, porque já o curso começou dentro de um contexto onde nós outros utilizávamos como plataformas Skype. Não havia Zoom, não havia. Não, isto é incrível. Nós outros era muito futurista, é todavia. Eu lo veo, sempre que hablo com vocês, veo este curso como algo que apontou muitos anos atrás para o futuro e que todavia lo hace. E o que há de rico em apontar para o futuro? Nós outros nunca nos paramos para pensar por que lemos ficção científica, por que assistimos Star Trek, por que assistimos Matrix com tanto interesse, não? Se uno pensa bem, estes são espaços, este gênero, não? Que utiliza a arte para que criemos pensamentos imaginativos a propósito do futuro, é um gênero que nos permite o quê? Sonhar, idealizar futuros fora do presente que temos, jogar as coisas à frente para, desde este ponto de vista, testar ideias, imaginar que se algo dá errado, não, se a inteligência artificial não vai bem, como podemos tratá-la? Todavia, se vai bem, o que nos traz de benefícios? Temos esta capacidade, é parte da mente humana. E eu falava com Juliana e Dea que atualmente, em este momento mesmo, uma instituição importante em Brasil me ha hecho uma pergunta sobre novos modelos de educação, o futuro da educação. Então, eu pensei de certa maneira, começar esta apresentação a vocês, compartilhando esta pesquisa, esta investigação e estes pensamentos, porque, indo fundo em esta questão, algo que descobri recentemente, eu diria, por conta desta pergunta que me fizeram, é que,
a pergunta era, o que transforma um aluno em um aluno top? Em um aluno que está encantado, um aluno que está como eu, não? Eu, DA, nós amamos o que hacemos. Para nós outros, isto não é trabalho, isto aqui é nossa cura, nossa vida, tudo que amamos, porque aqui deliramos, aqui imaginamos mundos que não existem, testamos ideias absurdas, deliramos, ao mesmo tempo encontramos pessoas incríveis, podemos desenhar mundos melhores. Esta expectativa, essa esperança, não, de fazer o mundo melhor, de ensinar coisas que nos tragam conforto a muita gente, que nos permitam comunicar ideias, isto é que nos move. Então, perguntando, o que hace um aluno gostar de estudar, não? Como eu amo estudar. E eu sei também que parte de meus alunos, a eles les gusta estudar. E eu me perguntei, mas por que isto se passa? O que acontece? Porque em Brasil me deram números muito estranhos de pessoas que com 13, 14 anos querem abandonar as escolas. O que se passa? O que acontece? Por que um chico pode não gostar de descobrir o futuro, de imaginar coisas que não temos, de imaginar soluções para problemas que ele está vivendo, e de conversar com outras pessoas para solucioná-los? Então, eu pensei que um problema que se passa na escola atual, provavelmente é que nós não perguntamos quem são os alunos. Normalmente, um professor entra na sala e habla de sua investigação, pero esquece de perguntar quem são vocês, não? Quem é Manuela? O que ela sonha? O que ela quer realizar? Juan, Juanita, John, Angie, o que vocês, por que estão acá? O que querem fazer em este curso? O que estão sonhando a ser este semestre? E nós outros, professores, em este modelo, que é o modelo que eu aplico, porque eu sempre pergunto para meus alunos quando entro em sala de aula, quem eres? De onde viene? E que vamos fazer juntos em este semestre? O que vamos realizar? O que vamos construir? E esta construção é individual de cada um. Claro que podemos nos meter em grupos, em equipos que vão construir, e que é mais fácil se estamos juntos. Pero, às vezes, o problema que eu tenho é algo mais objetivo. Tenho que aprender a cambiar a eletricidade em minha casa, não sei, algo assim, algo prático, não? Temos que pensar assim, porque para isso que serve estudar, para aprender com outras pessoas coisas e para podermos desenhar coisas que não existem, observar fenômenos em universo que não compreendemos, perguntar por que isto se passa desta forma. Então, é assim que se faz ciência, é assim que se faz arte, é assim que se faz tecnologia, que para mim, são pensamentos que a arte e a ciência trazem e que são aplicados em algo. Então, isso se transforma em tecnologia. Então, não vamos fazer isso hoje. Eu vou fazer o que os professores antigos fizeram, que é entrar em esta sala de aula e compartilhar com vocês o que eu isso, pero eu quero que vocês pensem o que vou apresentar desde uma perspectiva, que é uma perspectiva do sonho de vocês. Pensem que eu sou uma mulher que nasceu em Brasil e que não tive muito acesso a equipos tecnológicos, a muitas coisas, pero eu tive uma coisa em minha cabeça. E também fui muito teimosa, acreditei muito em meu sonho. Então, eu quero que vocês hoje pensem que tudo que eu realizei foi que, eu investi em las ideias absurdas que tive, eu acreditei antes de que qualquer um acreditasse, por isso eu logrei fazer ao menos uma parte destas ideias. E também
eu tenho método. Então, pensem em isto. Para sermos coisas que temos em nossas cabeças, o que é importante é, pensar o problema. O que é que queremos, que desejamos, qual é o nosso sonho, o que queremos fazer. Um ônibus, um foguete, uma televisão, algo que não existe, um conto, um grito, todo podemos fazer. Isto tem que partir de uno. Uma vez que tenham definido o que querem fazer, imaginem que isto é um problema que pode ser resolvido. Então, se pergunte como fazê-lo. Como podemos fazer nossos sonhos? Necessitamos experimentar, necessitamos investigar se outras pessoas já fizeram. Se outras pessoas fizeram, é exatamente o que queremos ou podemos cambiar algo em isto? Porque nós outros aprendemos com o conhecimento de outras pessoas. Então, algo como uma espécie de roubo visual. Quando eu vou cozinhar e assisto um vídeo de uma pessoa fazendo arepas, eu aprendo, é uma espécie de roubo visual, não? Estou mirando e vendo como a pessoa está fazendo e aí posso fazê-lo. E posso, claro, cambiar e fazer a meu gosto, mas esta pessoa está sendo generosa em me passar este conhecimento e a partir daí logro fazer arepas distintas. Então, é isto, temos que pesquisar se alguém já lo hizo. Quando temos um sonho, alguém já teve este sonho, se lo tuve, esta pessoa é tu guia de turismo, porque esta pessoa já passou por situações que você, para realizá-lo, irá passar. Então, pense assim, esta pessoa já lo hizo, o que acertou, o que não acertou, o que se aproxima de meu sonho, o que não se aproxima. Estas questões são bem chaves. Outras coisas desenhem. Vamos desenhar, vamos usar todos os sentidos. Gritem, simulem, vão para frente da televisão. Adoro o gato assistindo. Temos um gato. Então, assim, claro, somos totalmente multiespécies, o mundo cambiou. Estamos em um outro cenário. Hoje podemos muitas coisas e há ferramentas incríveis que nos ajudam muitíssimo a realizar nossas ideias de maneira muito sencilla e o futuro próximo nos promete muito mais com GPT, com Midjourney, com todas essas ferramentas que finalmente nos ajudam a programar. O que essas ferramentas estão fazendo? Facilitar uma maneira como qualquer um de nós outros podemos programar sistemas muito complexos e avançados de inteligência artificial e, además, com nossa participação, podemos moldar esses sistemas. Então, falando, escrevendo, estamos interagindo com ferramentas muito poderosas. E temos que entender que isto é uma operação de diálogo, não é mais como utilizar Sketchpad, que me obedece a todas as minhas ações, senão agora temos que dialogar. Então, fazer perguntas passa a ser a parte mais importante, saber o que queremos, ser objetivos para alcançar em este diálogo. É um processo de comunicação muito interessante que vamos começar a viver de uma maneira muito acelerada. Então, começo era para dizer isto e para dizer que, do ponto de vista, agora vou a chamar de A, que sei que é sua investigação, mas do ponto de vista da biologia de aprendizado, uno aprende qualquer coisa utilizando quatro etapas, 4 procedimentos. Repita em um número de vezes muito grande uma ação dentro de um tempo mínimo. Por exemplo, 20 minutos, que é tudo que podemos estar concentrados com esse tipo de foco para aprendizado. Se eu vou aprender a
a jogar tênis ou se eu vou aprender a tocar piano, eu tenho que repetir, repetir, repetir. Repetição é um processo importantíssimo para o aprendizado. Segundo momento, erro. Quando eu erro. O erro é uma informação muito poderosa que é processada pelo meu sistema nervoso central, de forma que, quando estou recebendo os inputs da ação que estou produzindo, esses inputs começam a ser processados em las células, que não se tocam, mas comunicam através de eletricidade e de elementos químicos. Então, quando eu erro, elementos químicos dizem: não se conectem assim, por favor, essa conexão não está funcionando, não vai lograr tocar piano, jogar tênis ou fazer o laço em el sapato assim. Tem que cambiar isto. E quando uno faz corretamente, portanto, errar, minha gente, errar é chave, é importantíssimo. Errar é parte, faz parte do processo de aprendizado. Portanto, vamos errar. É genial, porque significa que nós outros vamos tentar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E quando acertarmos, dopamina nos hará muito felizes para sempre. E se a experiência foi forte, se estou muito contenta e me celebro por ter acertado, isso se fixará, se consolidará e eu terei a memória do aprendizado. Aprender, portanto, é um processo físico de paciência, digamos, de desejo. Eu quero e hago, eu quero e hago. E é muito prazeroso saber que todos nós outros podemos fazê-lo. Todos nós outros. Não está, sobretudo agora com ferramentas que temos à mão, não? Temos acesso à informação e podemos tentar e lograr. Então, também quero dizer que há muito prazer em tentar. O aprendizado, o processo, é uma parte muito interessante e é por isso, é disso que eu vou falar hoje para vocês, de como eu lo hice, do processo que sofri para chegar aonde cheguei, para lograr fazer meus sonhos, porque acho que a grande coisa que eu posso compartilhar com vocês e com outros alunos é: eu logrei fazê-lo, então eu sei que todos poderão. Isso é o mais lindo. O conhecimento está com todos nós outros, porque está em nós. Está vendo? Então, é assim que eu quero começar. Eu vou pedir licença para compartilhar. Alguma pessoa quer falar algo de talvez? Quer contribuir em este processo? No, solamente mencionar, Rayen, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchas cosas que hacen que los procesos de aprendizaje sean cada vez más sólidos. Y seguramente tú estás mencionando una cosa que desde mi punto de vista considero muy importante, y es tener una interacción fuerte con la fuente del saber. Es decir, tener una acumulación de conocimientos, eso no sirve de nada si yo no los practico, si no los pongo en casos en los cuales pueda estudiarlos, en donde pueda hacer una serie de cosas. Entonces, tal vez, que tú lo dijiste también, practicar es supremamente importante en este proceso. Y digamos que en lo que yo he podido indagar o en las cosas que yo he podido investigar, me doy cuenta que se hace muy importante poder integrar este proceso de interacción junto con los conocimientos. Es decir, en pocas palabras, sin experimentación, el proceso de aprendizaje sería como un poco vago en cuanto a lo que puede realmente aportarle a una persona. Y además que yo creo que ya después de que uno se da cuenta que hay varios niveles de aprendizaje,
uno se da cuenta que en realidad, si no se tuviera ese proceso de experimentación, pues digamos que acceder a otros niveles de conocimiento se hace muy complejo. Es por eso que como que tendríamos que siempre estar estudiando sobre lo mismo. Y yo creo que a nadie le interesa tanto eso, sino mirar en distintas cosas, en distintos campos de conocimiento, en distintos temas que lo enriquecen y que uno se vale de las experiencias de otras personas para poder mejorar y sacar provecho de lo que uno está trabajando. Entonces, tal vez esa sería como mi aporte, pues porque tú ya lo dijiste todo realmente y creería que subrayando, porque lo mencionaste, pues mencionaría el tema de interacción. Sim, claro, porque também todo o sistema nervoso central está desenhado, tudo isso acontece, esta biologia está desenhada desta forma, por quê? Para nos mover à ação. Exatamente o que dizia, o aprendizado, o humano aprende o meio ambiente para agir, não? É assim que sobrevivemos, é uma questão também de sobrevivência. Alguno quer dizer algo deste preâmbulo, digamos assim? Não? Então, vou compartilhar e começamos. Se queres, podemos fazer isto mais dinâmico, podem me parar e perguntar tudo o que necessitam, ok? Enquanto seguimos acá. Estamos, certo? Então, para criar obras de arte, os artistas utilizam muitas técnicas e ferramentas, pero e se eres escritor e necessitas inventar o papel e a tinta? Em artes informáticas, novos meios, ciberarte, arte e tecnologia, o desenvolvimento de tecnologias é parte fundamental do processo criativo, porque uno pode ter sonho e não ter a ferramenta. Em este momento, temos que hacerlo. É simples, verdade? Desarrollar instruções, algoritmos, desenhos, modelos, implementar hardware, software, são práticas fundamentais conforme o processo de criação e a própria obra. Em Brasil, na década de 60, os artistas experimentaram com estas formas de expressão artística. Eu nasci em este contexto, sempre fui muito curiosa e fazia muitas perguntas. Eu queria saber por que as coisas são hechas como são hechas. É possível transformar objetos? Podemos redibujar objetos, reassemblar? É possível inventar novos objetos? Como e por que fazer? Porque é uma pergunta super importante. Quando temos um sonho, temos que perguntar por quê? Por que vamos fazer este sonho? Para que serve? Isso me acorda um pouco os americanos, quando foram à NASA, quando vai e desenvolve a caneta Bic, vocês conhecem, não? Estilo Bic. Lo fazem porque os astronautas necessitavam uma caneta, um estilo para escrever em ambiente gravitacional. Zero. Os russos levaram lápis. Então, todo aquele esforço de desenvolvimento não era necessário, porque tinham lápis. Bom, escutar as pessoas, conhecer suas histórias, como têm ideias, observar a forma em que fazem as coisas, foi um começo para mim. Estudei periodismo na Universidade na Pontifícia Católica. Durante o programa, descobri que, em lugar de pensar em palavras, eu era uma pensadora visual, e, sob a direção do artista Julio Plaza, que era um artista espanhol, cambiei de linguagem e ferramentas. A máquina disponível para fazer imagens, em este momento, era o Super 8, não tínhamos vídeos. Comecei investigando sobre cine e fotografia,
Comprei câmeras, um projetor, um editor de Super 8, que era como se fazia a edição de movies, e comecei a fazer cine. Logo descobri que a película projetada em minha mente não se reproduzia em minha câmera. Inicialmente, deduzi que me faltava domínio técnico. Eu necessitava formar-me, estudar cine, ver cine, fazer cine. Eu achava, eu tenho que viver com a câmera, neste momento vou aprender a fazer cine. Então, me di conta de que também necessitava estudar arte, estudar formas de ver, que é isto que a arte faz, verdade? Com esta expectativa, comecei um programa de maestria. Em los anos 80, esta maestria em comunicação e semiótica, também na Pontifícia, atraía investigadores de muitas linguagens e de novos meios. Os artistas maestros estavam desenvolvendo estudos em campos de arte visuais, cinema, arquitetura, poesia concreta. Teoria e história do cine tinha um papel muito importante neste cenário. Mis maestros utilizaram conceitos da teoria do cine, história do cine, teoria literária, informática e também desenvolviam novas construções teóricas. Eu estudei com Arlindo Machado e outras pessoas muito especiais. A computadora entra em minha investigação neste momento como uma ferramenta, mas rapidamente se convierte em tema de investigação. Enquanto eu preparava uma conferência sobre Pierre Mondrian para o programa, observei que as pinturas deste artista codificavam uma gramática visual. Foi uma intuição, a engenharia inversa de seu processo poderia revelar seu código visual, eu pensei. Não havia internet, fui à universidade, saquei os livros, hizo umas diapositivas fotográficas da obra de Mondrian e comecei a estudá-lo. Me imaginei filmando, então, sua obra, pero imediatamente desconsiderei porque, em película Super 8, as linhas não eram tão lineares, não eram tão retas. Eu necessitava outro meio para a tarefa. Eu necessitava, pensei, a computadora, que aparecia neste momento, verdade? Era 1984. A computadora pessoal começava a ser ubíqua, não? Nós tínhamos acesso à computadora. Eu conheci alguém que tinha comprado uma, era uma Commodore 62, muito pouca memória. Tinha uma pequena agência de publicidade, esta pessoa, e ele estava capacitando um assistente a operar a máquina. Eu apresentei a ele meu projeto, me apresentou o assistente e trabalhamos juntas durante a noite, que era quando a máquina não estava ativa. A linguagem utilizada por nós outras era BASIC, a computadora um PC 286, e generamos algumas das pinturas Mondrian e las animamos como keyframes. Era isso que eu tinha pensado, não? Que seria rico fazer, seguindo a ordem cronológica das obras. O resultado foi extraordinário. Por la primeira vez, a película reproduzida em la pantalla de ordenador correspondia à película reproduzida em minha mente. Parecia um milagre, porque com cine eu não lograva ser isto. E aí não, aí tudo que planejei aparecia na tela. Eu sempre fui também muito lógica, então isso ajudou. Bom, Pierre Mondrian e estes experimentos em PC me levaram a cambiar o enfoque de minha investigação e, como resultado, defendi minha maestria apresentando uma dissertação sobre computação gráfica que se chamava Computação Gráfica, Ciência e Ficção. Eu tinha estudado para ser isto BASIC, fractais, investigado o desenvolvimento de projetos em sistemas de teletransmissão digital que eram Slow Scan Television. Eu vou mostrar um exemplo disto. Não havia internet, te acordas? Realizado uma videoinstalação interativa e tinha experimentado com umas tecnologias digitais emergentes. Era assim que eu me encontrava em 1989. E eu pensei, tenho que ser MacGyver se quero continuar. Então, aqui são
Isto era Slow Scan Television. Slow Scan Television era uma imagem que se formava com uma câmera e um aparelho de telefone físico, não? Por cabo. A câmera pegava um frame de uma imagem, congelava, e este frame era traduzido em sinal sonoro, que são esses pontinhos que vocês veem. Bi, 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 bi. Essa informação sonora era enviada por um modem para outro telefone, em outro lugar. Lá, um outro modem recorria à imagem e então se transformava novamente em uma imagem. Então, o que temos como resultado é uma televisão de varredura muito lenta. Leva 8 segundos para cada um desses planos se formar. E aqui sou eu de permanente. Então, vocês podem ver que o que está acontecendo é quase uma pré-internet, porque nós outros utilizávamos sinal sonoro, telefone, para emitir imagem. E, de outro lado, com o modem, a gente corria este sinal e depois lo convertia novamente em imagem. Então, é como se o tempo real entre dois lugares estivesse muito próximo, distante somente 8 segundos, que era o tempo que levava para esta tela se formar. Nós tínhamos, então, um aparelho de televisão em nossas mãos, não? Podíamos veicular os programas que queríamos e fizemos shows, fizemos transmissões com obras de arte, fizemos muitas coisas. As pessoas que vocês estão vendo acá são, a primeira pessoa era Júlio Plaza, o professor que eu falei. Então, meu trabalho, na verdade, evoluciona cada vez que algo sai mal. Em 94, eu necessitava adquirir conhecimentos técnicos, ter acesso a máquinas, computadoras, mas grandes e laboratórios bem equipados. Os projetos se volveram mais complexos e, para executar, eu imaginei que deveria ingressar em um programa mais sofisticado. Fui à Suíça e ingressei em este laboratório que se chamava Decimira Lab. Este laboratório, os equipos de investigação estavam compostos por científicos, programadores, engenheiros, psicólogos, artistas. Todos trabalhavam juntos em projetos comuns que enfocavam principalmente simulação. Desenvolvemos software, películas de gráficos por computadores e muitas outras aplicações. Por exemplo, participei com o equipo da animação de personagens virtuais, entre outras tarefas. Definir graus de liberdade de 72 pontos que assim o corpo de uma Naomi Campbell ou de uma Marilyn Monroe virtual atuar em uma passarela virtual. Aqui o projeto. Imagine a dificuldade, porque este movimento não estava feito com captura, como hoje se faz. Nós programávamos. Qual o grau de liberdade? Aqui o Humphrey Bogart. Esse filme se tornou famoso de laboratório. Eu não há isso sola. Uma equipe muito grande, claro, trabalhou isso. Então, em Elvira Lab, estive involucrada com as tecnologias mais avançadas de simulação e comunicação visual, pero faltava algo. Eu não queria simular o espaço físico, o mundo físico. Eu queria inventar novos mundos, porque como artista, eu não era uma engenheira, eu era um artista, verdade? Então, eu queria fazer meus próprios mundos. Eu tinha em mente, este momento é o momento de Tron. E também eu conheci o ballet triadique de Oscar Schlemmer, de la Bauhaus. As duas referências eram muito fortes para mim. E eu queria entrar em esta pantalla. E foi por aí que cambiei de investigação. Volvi a São Paulo e postulei para uma nova bolsa de estudos, e esta beca de doutorado me permitiu estudar a arquitetura e engenharia dos sistemas de realidade virtual. Me concentrei na interação da arte, ciência e tecnologia. Entre 97 e 2001, desenvolvi e terminei a tese de doutorado chamada Realidade Virtual, uma história de imersão interativa,
e implementei em simultaneidade com Daniela Cuccia um projeto que se quedou muito famoso, que se chama Opiera. Então, este projeto centrava a investigação e o desenvolvimento de conceitos científicos e artísticos do espaço. Nós o desenvolvemos durante muito tempo, de 99 a 2007, e o projeto foi muito bem sucedido. Lo apresentamos em muitos lugares e ganhamos prêmios. É muito curioso o que se passou aí, mas uma investigação muito séria, muito concentrada. A primeira manifestação do projeto, a primeira implementação, ocorreu em um teatro em Rio de Janeiro. E a dificuldade para fazê-lo era tão grande. Me acordo que, quando começou, nós fizemos 2 apresentações, uma em cada dia, e cada momento que começava, sentávamos em la pontita da silla, e depois, quando terminava, nós outras relaxávamos, porque uma aventura é incrível. Então, aqui, isto ocorreu em 2001, metemos 32 sensores, esses de garagens por el piso, uma pantalla na boca do palco, outra atrás e 2 paralelas, e fizemos projeções que eram, na verdade, dirigidas por uma bailarina que estava dentro da cena. Conforme ela se movia aí, todo o cenário cambiava. Isto hoje é comum, mas estamos falando de 2001. Em Brasil, nós outros éramos loucas. Lo hicimos porque não tínhamos dimensão do risco que estava ocorrendo, creio. Então, pero o que passa aqui é que a pessoa atravessa dimensões espaciais, de la 1 até la 3,5. Outras invenções do projeto ocorreram. Foi muito rico fazer isto, porque com isto em la mano logramos fazer muitos outros projetos, um em 2003, 2004, 2005 e até a quinta dimensão. Então, o projeto recebeu muitos prêmios, foi exibido em muitos sítios, e recebemos o prêmio de Itaú Cultural, prêmio Sérgio Mota, em São Paulo também, prêmio de exibição de BioCenter for Arts and Technology, em Califórnia, e o prêmio Transítio MX do Festival Internacional de Artes Eletrônicas e Vídeo de México. Foi incrível, os desafios foram enormes e nós outras investimos muitíssimo. Nós outras, aquilo que eu disse, quando tem uma ideia, você tem que acreditar em tua própria ideia. É assim que lo hacemos, porque estamos fora, não? Está fora da caixa, não é esperado. Tem que aplicar a muitos prêmios. Hoje há mais coisas a fazer, mas insistir ainda todavia é a questão. Esta é a versão 2, que inauguramos a Caverna de Realidade Virtual em São Paulo. Uma caverna de realidade virtual. Mira, a gente está usando óculos 3D. A caverna foi desenhada em conformidade com a ideia canadense, essas caves, que eram salas de projeção com 5 paredes projetadas, e dentro tinha um mouse 3D. As imagens eram estereoscópicas e também o sonido. Então, era uma experiência incrível. Isto aconteceu em 2003, quando logramos concluir o projeto e apresentar ao Prêmio Itaú Cultural. O problema foi que isto se quedou dentro do espaço científico, o espaço da Politécnica. Então, era muito limitado o acesso. E o equipamento era incrível, mas nosso acesso tão limitado que Daniela Cuccia e eu decidimos que deveríamos fazer cavernas portáteis. Por isso, começamos a fazer ambientes imersivos, obras imersivas e interativas em museus. Porque nossa primeira tentativa foi o teatro, do teatro fomos para cá e logo descobrimos que esse laboratório não estaria totalmente à nossa disposição, de investigação artística, senão que queriam investigar projetos, principalmente projetos de ciência, já que estavam na Escola Politécnica. Bom,
como em la versão de teatro, aqui começamos com as dimensões menores, na dimensão zero do ponto, o ponto forma linhas, as linhas atravessamos como em uma fenda para um espaço 3D que tem formas que se combinam, quando estas formas se chocam, generam novas formas, até que chegamos em um espaço que é um espaço de terceira dimensão e meia, que é o espaço espaço fractal. Aqui é uma das versões mais influentes do projeto, porque nós sempre tivemos problema Our last de sonido. exhibition this year Está em was inglês, Off vou Era, deixá-los and it's the escuchar. US premiere of a Brazilian piece, the first time that these artists have shown outside of Brazil. They're a very interesting group of researchers. It's two women, Rejane Catone and Daniela Kutschat, working in São Paulo at two separate universities. And they're really interested in asking the question, how can we illustrate very complex scientific and mathematical concepts? Então, aqui já é Biocenter for Arts and Technology, e nós outros recebemos um prêmio para hacerlo aí. Pensamos, duas mulheres de Brasil fazendo arte e tecnologias, vamos lograr esse prêmio. Foi o que passou. Então, ganhamos o prêmio, fomos aí, desenvolvemos uma aventura ímpar também, porque a peça era super complexa e, como sempre, não desenhamos todo do zero, do ponto zero. Tivemos ajuda de muita gente, claro, mas foi incrível. E chegamos aí, acabamos de programar e aí é todo. A peça tem como 72 sensores e lá, como ela diz, lá a investigação está centrada em estudar fenômenos do espaço-tempo. Em esta implementação, que é a Opera Sonic Dimension, a ideia é que a linha é como se fosse uma linha virtual em espaço. Quando eu toco esta linha, ela vibra, e a vibração contamina as linhas vizinhas. E esta contaminação, ela ocorre de forma lógica, como ondas sonoras. Também temos que imaginar que há duas maneiras de interagir com a peça. Uma é tocá-la, como vocês vão ver, e a outra maneira de interagir com a peça é falar em el ambiente ou fazer sonidos, porque tem um microfone aí que faz com que as linhas que correspondem ao sonido que eu estou produzindo em este momento tenham a expressão visual registrada em la linha. Vamos seguir. Such as the fourth dimension. Opera Sonic Dimension is an interactive and immersive installation designed to act as a musical box. The idea is, imagine if you enter a room, and in this room the walls are filled with strings of lights. These strings, they can be touched and produce sound. Also, if you talk in the environment, the strings move, and by moving, you see the sound you are producing. When you touch the strings, the difference is that you have to feel like you are inside of an instrument, and very tiny, you see how the reverberation of the string produces the other strings that are next to it to move. Sonic dimension really asks the question, what if we had the physical receptors to see sound waves vibrate visually? And it's a large virtual music box that allows you to interact with it in two different ways. In one, you see these 300 strings. So, this project is funny because este projeto é muito curioso. Sorry, peguei outro barco. É muito curioso porque foi
logramos fazer muito. O Itaú Cultural comprou o projeto para sua coleção e também a ZKM. Então, você tem uma representatividade muito grande. El ano retrasado, eu hice uma versão mais fácil de viajar do projeto. Então, é um projeto que evoluiu, muito interessante, funciona como um laboratório. Em 2005, eu comecei com o arquiteto fotógrafo, diretor de fotografia Leonardo Crescenti, uma série de outros projetos, onde a investigação agora era muito mais física, uma interação mais física, porque eu sabia que em OPI era toda a questão era espaço, aqui a questão era corpo, como o corpo influencia, como o corpo cambia o espaço, a presença do corpo. Juntos desenvolvemos muitas obras site-specific, e todas estas são Infinito ao Cubo, Flora, e toda a nossa investigação se centrava em novos modelos de interfaces parecidas. Está muito alto isso, né? Vou tentar. Então, a primeira peça que fizemos é Infinito ao Cubo. E esta peça lo hicimos imaginando que a pergunta fundamental desta peça era: como podemos fazer uma pantalha holográfica? Como podemos imaginar uma situação onde uno está dentro da imagem, não fisicamente? Então, me acordo que eu comecei a namorar Léo aí, ele, para me seduzir, não comprou os espelhos e me chamou em o estúdio para que juntos experimentássemos com espelhos e projetássemos imagens, se riscássemos de atrás de um espelho em relação a outro e projetássemos uma imagem. Será que algo se passaria em meio? A ideia foi péssima, tentamos armar esta maquete, não funcionou, pero quando tentamos armar a maquete, rapidamente vimos que aí havia um projeto. E pensamos, e se entrássemos dentro dessa caixa improvisada de espelhos? E se pudéssemos lá mover com nossos corpos? O que se passaria? Então, propusemos, sabíamos que a caixa de espelhos era espelhada por dentro e por fora, então seria muito rico, e necessitávamos muita luz desde afora, refletindo aí dentro. Então, imaginamos que o espaço ideal para o projeto seria a Pinacoteca do Estado. Fomos aí, procuramos o curador, apresentamos o projeto, e ele, muito vaidoso com o espaço físico do octógono da Pinacoteca do Estado, decidiu fazer o projeto. Levamos quase que 2 anos, não, desde a apresentação da ideia, desenhamos essa maquete, e depois, um dia ele disse, há a possibilidade, temos alguma verba, vamos fazê-lo. E começamos a fazer, foi muito curioso, aprendemos muito em el processo também, aprendemos tanto que, por exemplo, não teníamos imaginado que necessitaríamos, piscina para a pinacoteca. Havia, sabes, é sempre assim, uno vai fazendo, o problema vai se anunciando, não? Então, pero também foi um projeto muito bem sucedido, completamente físico, todo em espelhos, uma caixa de espelhos poderia ser hecho, espelhos e molas, resortes. Este projeto poderia estar hecho em el século XV. Não foi porque nós não nos pensávamos dentro da obra em el século XV. Necessitávamos desta aspiração, creio. Pero as paredes não se encontram, porque não se encontram. Desciam linhas de luz ao interior. Então, o que vemos dentro do cubo, a imagem que vemos são estas linhas reproduzidas ao infinito. E nós outros dentro do cubo, com nosso corpo,
logramos fazer todo ele mover-se. Como a parede de frente bascula a de trás pivota, isto desenha espaços geométricos dentro do cubo. Ah, pero não está longo o suficiente. Espera. Posso... Vou parar um momento, porque nós outros necessitaríamos ver mais tempo deste filme para que isso funcione. Vamos tentar. Para que vocês entendam o que se passa dentro. Não podemos ver o que está dentro. Todavia estão vendo, não? Vamos ver se logrei chegar. É assim. Então, isso tudo se passa por fora parece invisível, porque todo, pero dentro estão em um espaço infinito, que uno transforma com seu corpo. Uno se perde aí. É muito interessante esse projeto, porque quando eu entro neste projeto, me sinto em outro espaço. É imediato. E este espaço está cambiado com a posição cambia com a posição de meu corpo. É isso que é interessante este projeto. Depois desse projeto, me acordo que fomos invitados para um projeto ímpar. Havia um pouco de plata em uma instituição que se chama SESC, em São Paulo. É uma instituição muito boa. E estas curadoras veniam do teatro, então vocês imaginaram meter muita gente junta em um espaço que estava vazio, com um pouco de plata, e que nós outros criássemos obras comuns. Não logramos, a gente não logrou, mas eu e Léo pensamos, e se nós outros, em este espaço, desenhássemos uma linha móvel, que quando uno pisa em esta linha se move como se fosse como um rato que está abaixo de um tapete, não? Que vai se movendo, algo assim. E essa linha se move, e quando ela se move, ela envia uma informação. Com luz, poderíamos refletir em las paredes esta informação, transmitir o movimento desta linha. Mas logo percebemos que a gente se encantava de estar aí, porque começaram a interagir de maneiras não esperadas. Eu e Léo imaginamos que a gente estaria de pé, desfrutando do cine, das olas que se passam no espaço. Mas, na verdade, não. A gente criou situações muito distintas de interação com esta obra. Esta obra ficou muito pop. Bom, o Infinito Cúpula anterior e esta que se chama Piso, as duas obras viajaram muitíssimo, não? La instalamos muitas vezes. São todas sites específicos, mas la hicimos numerosas vezes. Esta vez, por exemplo, mira a quantidade de gente, era FAIO Festival em São Paulo, havia tanta gente, e as pessoas simplesmente deitavam na peça porque era muito agradável. Havia situações onde uno se deita sobre o outro, encarrados, publicamente, e isso, e a ola passa, e a gente... Então, acá, em este cenário, minhas amigas diziam, por favor, tira a gente sobre a obra, fizeram o coquetel em cima da obra, e a ola passava de um lado ao outro, e a gente se quedava em la ola. Mira, é algo que é totalmente inusitado, inesperado. Realmente, estes projetos nos ensinaram um montão, porque como desenhar algo móvel, algo que para tanta gente, não é simples. Aqui, a Ars Eletrônica em Berlim, as pessoas criaram uma interação própria, que era cantar cada vez que a ola passava, uno assim, então estavam como uma música que deriva, que é, digamos, conduzida por la ola. Os projetos foram se desenvolvendo, e me acordo que com Léo, eu também havia ingressado nesse momento em meu pós-doc, e uma de minhas investigações era sobre o tempo.
a ideia de tempo, a ideia de tempo cíclico. Eu tinha recebido esse prêmio em México com o Piera e fomos, e me acordo que com Leo fomos visitar as pirâmides e fui a um sítio em Oaxaca, próximo de Oaxaca, Monte Albán, onde criaram um verdadeiro astrolabe, 500 anos antes de Cristo. Cortaram a montanha e aí o povo original, os indígenas, desenharam uma espécie de astrolabe para mirar os astros e entender como a natureza se comporta. É impressionante, porque é uma arquitetura inteligente. Uno está vivendo dentro de uma arquitetura inteligente. Com isto em minha cabeça, Leo e eu, nós outros começamos a imaginar o que seria desenhar uma obra que dialogasse com ideias de espaço-tempo. E eu creio que esta é a obra mais difícil que eu realizei, porque realizamos em pouquíssimo tempo. A plata saiu 3 semanas antes da abertura do museu. É uma obra que tem em esta plataforma 32 sensores de posição, porque em la plataforma temos dials de horas, 24 horas, um dial para os meses do ano e também a posição norte-oeste, leste, norte-sul, leste-oeste, que define onde eu estou em la máquina, que é uma máquina como se fosse um relógio, verdade? Eu defino o tempo, eu defino o momento do ano e eu defino a localização que eu estou, e em este momento, uma luz que está hospedada em um braço robótico se move e se posiciona como se fora o Sol se posicionando em este espaço-tempo. Então, o projeto se chama Solar. Quando eu fiz este projeto, eu me disse que eu poderia morrer depois de fazê-lo, porque a complexidade, eu creio que era muito do que eu queria fazer, verdadeiramente. Então, me posiciono em relação à Terra. Eu estou, o Sol está acá, eu estou em meio. Desculpem, novamente tenho que sair porque o tempo não foi bem programado aqui. E precisamos de tempo para ver isto. Vou pôr. Senão. Vamos ver. Então, eu, em la plataforma, seleciono sul, norte, leste, oeste, me posicionando. Como vês, há este braço robótico que arma, que se posiciona em graus. A minha latitude e longitude são definidas em relação à minha posição espacial em la pieza. Também havia um controle de voz. Nós outros usamos um sistema. E também a luz dimeriza a quantidade de luminosidade que tem, e, portanto, quando uno está na pieza, sente o calor do sol em seu corpo. Mira, estamos definindo latitude, longitude, mês e hora dentro do espaço. Eu estou mirando a Terra, acá tem o sol, e este braço que se move. Imagínate, 3 semanas. Compramos o hierro e mandamos calambrar para hacer todo. Todo está desenhado, customizado, com equipe muito mínima, com muito pouca plata. Não havia muita plata. Foi um desafio tremendo, e o que passou é que o museu foi muito interessante porque nos permitiu estar aí desenvolvendo a obra, e a gente
venia, hacíamos uma parte, deixávamos funcionando na parte, e depois montávamos tempos de trabalho, e a gente venia para acompanhar. Aqui eu estou, não há nenhuma pessoa na máquina, então posso controlá-la com a voz. Em este momento, a imagem corre um pouco mais rapidamente, porque não tem perigo, e se posiciona. Eu disse uma data. Buenos Aires. Buenos Aires, estou selecionando a hora, e aí a máquina processa e me leva a Buenos Aires e coloca a luz em momento, espaço preciso e intensidade que o sol teria em este espaço-tempo. É super complexo, lo apresentamos 2 vezes, uma em esta ocasião, outra em el Ars Electrónica México, em laboratório de Alameda, e aí também foi tremendo, porque havia uma quantidade impressionante de gente. Também há uma posição incrível, porque para a pessoa que está fora, o espaço que hicimos, a primeira, era muito interessante, porque teníamos como um lugar que podíamos ver desde arriba, e deste ponto de vista, a pessoa que está na máquina é como o nido, uma aguja de um relógio solar, porque sua sombra hace como um ponteiro, não? Como a posição, a marca do relógio solar. Bom, a mim me encanta esse projeto muito. Depois do solar, nós começamos a investigar. Queríamos fazer, na verdade, uma parede que cambiasse conforme passássemos por ela. E aí vimos que a estrutura era tão grande da parede que era mais sencillo, hacía mais sentido, muito mais sentido fazer túnel. E esse túnel é completamente mecânico, ele é totalmente movido pelo corpo humano e há ressortes, é como uma balança, está como os frames estão balanceados de tal forma que quando uma pessoa passa aí, cambia toda a arquitetura. O mais interessante é que este projeto nos permitiu ver algo que não esperávamos. Output é o sonido. Nós não sabíamos, não sabíamos que teria um sonido, e foi muito curioso que lo exibimos em Bélgica, e quando lo exibimos em Bélgica, um casal dançou dentro da obra, prestando atenção ao sonido, então, tocando, e junto com o sonido, dançando em la pieza. Foi impressionante, porque era como se foram músicos bailarinos dentro da pieza. Pero também isso que eu queria mostrar a vocês, que chamou demasiado a nossa atenção, é que esta obra tem um efeito de a imagem de uma pessoa que caminha dentro, está projetada em los frames de alumínio que são espelhados. Então, uno pode me ver caminhando dentro da obra, pero também como se fosse um cinema. Não sei se acordam esses pequenos joguitos de visualização que tinha linhas e que quando move, os personagens se animam. Então, há um pouco esta animação fantástica. Mira, estão vendo que há uma ombra que se hace conforme caminho na pieza, se hace uma figura projetada na própria peça de uma outra perspectiva aí, ok? Podem ver 2 vezes. Eu estou projetada de uma outra, o Léo, de uma outra perspectiva não esperada. E a última obra que fizemos juntos, Léo e eu, que é o tubo, aqui tinha uma proposta muito curiosa, porque nos chamaram para este espaço, que é um espaço, o primeiro edifício de São Paulo. Então, está desenhado como uma caixa forte. É curioso, porque é uma torre, imagínate, a primeira
torre de uma cidade e lo fizeram com janelas, com ventanas muito chiquitas. E nós outros estranhamos, mas por que uma torre? Uno cria uma torre com janelas muito chiquitas, porque a torre é uma ideia paradoxal. Ao mesmo tempo que queriam a torre para chamar a atenção, eles la fizeram como um sistema de proteção. E, todavia, se quedou como uma torre de banco, não? É um banco aí. Bom, eles decidiram construir agora um centro cultural, nos chamaram para construir para um piso uma obra que tratasse da questão da interação. Então, nós outros dissemos, queremos explodir essa parede, meter a pessoa volando. Já que é uma torre, temos que meter sentir o espaço. O que hicimos é que miramos, então construímos como se fosse um telescópio, pero em este telescópio a pessoa está dentro. E a vista que vemos é a vista desde a janela mesma, então uno se pensa aí, e además de estar aí, uno toma parte da cena, que era uma das proposições da investigação. Aqui o make-up, este era um espaço, e como lo transformamos, construímos esse tubo totalmente espelhado, está hecho por partes. Esta obra é muito rica, porque cada lugar que eu levo esta obra, hago na perspectiva desta cidade, onde eu estou. Então, é totalmente site específico e está destinado para imergir a gente na própria cidade, onde está. Aqui o que vemos é São Paulo, a vista desta ventana que viram, que era chiquita e agora não, agora estamos dentro do espaço. E aqui estamos caminhando aí dentro. Dessa perspectiva, não se vê muito, mas a pessoa é completamente projetada em espaço também. E isso é uma distinção, isso faz algo muito curioso com a percepção do espaço, como o ocupo, onde estou. Mira, estamos em São Paulo, estamos mirando por la ventana, pero estamos aí. Com todas as situações diversas de tempo, nós outros filmamos 5 dias para ter chuva, sol e tudo. E aí o que passo é um vídeo, como diz, é um vídeo condensado destas condições, não? Então, uno atravessa distintas condições vistas através desta ventana. Esta é a ideia da obra. Eu tenho outro vídeo, é pena que não selecionei o outro. A hora que estou mirando, em outro se queda muito mais claro, pero em meu Instagram vocês encontram diversos exemplos desta interação. Bom, e agora eu decidi falar de Floras hoje, porque Floras foi exibido em último Festival da Imagem. Foi exibido em el museu, que é o museu de la Faculdade Tadeu Lozano. E a proposta de Floras é curiosa porque quando começou o Covid, uma curadora, minha amiga de Estados Unidos, me chamou para perguntar o que eu pensava de NFTs, criptoarte, etc. E eu lhe disse, não posso falar muito agora porque não estudei muito. Esta é a chica que me perguntou, Kendall Watson. E ela está em uma versão de piso, por isso que la vemos assim, está deitada em uma versão da obra que mostrei antes. Então, ela me perguntou que ela estava trabalhando com uma galeria em Milão, e esta galeria, eles se perguntavam o que eram NFTs. Nós fizemos uns clubhouses, que não se fazem mais. É uma tecnologia que passou muito rápido, o clubhouse. Fizemos uns clubhouses sobre o assunto com outras pessoas do mundo, para tentar imaginar o que seria, como uno aqui, a invitação é dentro do tubo, para a gente imaginar o que seria estar
o que seria operar com essa nova ferramenta, que são ferramentas de Web3, que produzem novas possibilidades de comércio, de obras de arte, etc. Estava começando, era 2020, quando falamos disso. Em la sequência, um shopping center em São Paulo me invitou e perguntou, tu harias uma obra para um shopping center? Eu disse, eu sou um artista de obra de arte pública, eu posso instalar em qualquer sítio. Não é a questão de onde instalamos, senão o que instalamos, verdade? Mas eu pensei, como estou em um shopping center, por que não tentar colocar aí uma obra que se pode vender? Não? É revolucionário. Imagina, tu entras em um shopping center, eu não paguei para esse sítio, que é caríssimo de ter na loja, não? Sem galeria, sem nada, e pensei, vou utilizar os artifícios de NFT. Com isso, eu pensei, este projeto, que é um projeto de arte participativa, vocês são parte do jogo. Quando uma pessoa participa, ela está selecionando uma das imagens, e se vocês compram uma das imagens, me ajudam a construir o projeto. O projeto é um jardim. É um jardim composto de 50 animações geradas por processos analógicos e digitais. Eu considero estes vídeos como 50, se vocês viram em la universidade, são vídeos, e estes vídeos estão compostos em uma pantalha, são os blocos essenciais, as imagens essenciais, que depois, em esta pantalha, estão situados, ubicados a partir de um sistema lógico, que é um algoritmo de vizinhança. Então, eles se percebem, por exemplo, se eu sou um vídeo verde e há um vídeo rojo, sou atraído para o rojo, então me desloco em relação ao rojo, e estes se fundem e formam novas flores do jardim. Todos os vídeos são NFTs, todos são exclusivos, e há leis de atração por la diferença, a repulsão daquilo que é igual a mim, que são as leis da natureza, embora o homem, às vezes, cambia um pouco essas leis, mas isto aqui faz com que as coisas se reproduzam e floresçam de uma maneira mais interessante. Então, a função destas leis é configurar um todo e formar uma interação entre todas as partes. Quero continuar, mas não está em... ok. Os colecionadores podem contribuir para o projeto. A evolução do projeto ocorre cada vez que alguém dá um like. Você diz para mim, me informa qual é a forma que agrada mais a gente em esse jardim. Nossas flores são flores construídas por las pessoas, e, ao mesmo tempo, esses resultados podem gerar novas flores, novas floras. Esta é a ideia. Novos descendentes derivam sempre destes que receberam mais likes ou que foram comprados, como se esses fossem as partes mais importantes, e há mecanismos de reprodução, não? Que estão imbuídos. Eu estou todavia desenvolvendo software, há muito a fazer, não? Em este projeto. Então, também a maneira de apresentá-la, por isso eu apresentei em museu aí, é uma série de obras em diferentes formatos, pode ser uma instalação de vídeo e sonido imersiva, pode ser multicanal, pode ser na tela, na pantalla. Se uno compra, é uma obra que se queda evolucionando por muito tempo, todo o tempo que o computador esteja plugada, enfim. E são todos construídos com uma lógica fractal, não são reprodução de si mesmo ao infinito. É isto que gera estas formas, esses algoritmos, né? Aqui estamos vendo uma possibilidade
de programa. Aqui foi uma instalação que eu fiz mais tarde. A primeira foi em shopping, e depois fui invitada para um museu que fica em Rio de Janeiro, que é curioso porque era o primeiro museu, o primeiro sítio de banco de comércio de moeda, imagínate. Então, aqui toda uma discussão sobre novos modelos econômicos, usando criptomoedas, utilizando blockchain. E aqui um pouco do projeto, e depois como o projeto mira muito próximo, não? Muito cerca da configuração real. Meu nome é Regiane Cantoni, eu sou artista, trabalho com novas mídias, sobretudo instalações imersivas e interativas. O projeto nasce de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo há 1 ano e meio já sobre NFTs. NFTs são Non-Fungible Tokens. A obra contém 50 vídeos. Cada um desses vídeos podem ser comercializados via site. A vegetação brasileira, a flora brasileira, por isso que o projeto chama Floras. Dentro desse contexto, eu pensei, que tipo de algoritmo eu posso lançar a mão para desenvolver o projeto? E a primeira ideia, lógico, os fractais são a geometria da natureza, sobretudo esses que são fractais analógicos, feitos com processos de feedback de luz, e a partir daí eu processo isso dentro de condições que, lógico, para mim levam a imaginar uma flora possível, uma flora digital. A obra é criada a partir de manipulação de luz, então esses fractais são analógicos, mas todo o processamento ele é feito digitalmente. E se alguém comprar daqui para frente os novos vídeos, as novas floras, os nossos novos jardins serão realizados pela máquina. Refletir sobre a ideia de arte que pode ser feita por humanos, por máquinas, por nós dois. Eu quero refletir sobre um estado híbrido de humanos, todos os humanos, sem fronteiras, que se atraiam às diferenças e que nós, a partir disso, geremos um mundo mais legal, mais florido, um jardim de todos. A gente chama isso de criptoarte. Então, como que você pode comprar esse NFT? Como você pode ser o proprietário desta criptoarte gastando seus bitcoins? É assim que a história funciona. Então, para mim foi muito interessante trabalhar com isso, sobretudo porque eu participei de inúmeros projetos sociais para a Amazônia e tudo. É a primeira vez que meu trabalho pode render plata para que eu possa ajudar mais gente. Essa era a equipe em CCBB. Eu vou parar aqui para que possamos conversar um bocadinho, que era nosso planejado. E creio que estou em el tempo. Estamos, digamos que ya para la charla ya completamos el tiempo, pero tenemos tiempo para poder compartir con los estudiantes si tienen preguntas, si tienen algún comentario sobre lo que nos ha presentado la maestra Rayen. Entonces, adelante, yo acá veo las manitas, o si quieren simplemente prenden su micrófono y los podemos escuchar. Adelante, John, por favor. Hola, buenas noches. Pues muy interesante todo lo que nos muestras, lo que nos estamos mostrando ahorita. Y quería hacerte una pregunta como, bueno, esto no sé, no tengo claro, entendí como 2005, 2010 que fueron instalaciones que hiciste en esa época. Actualmente tú has hecho otras instalaciones, o más bien en la actualidad, como con todo lo que tenemos ahora de tecnología, que ahora todo es realidades inmersivas, extendidas, ¿qué tipo de instalaciones estás haciendo ahora en este momento? O bueno,
digamos que en su momento esas instalaciones también eran extremadamente novedosas. Eh, Creo que a veces personalmente me falta un poco como que encontrar novedad, como que yo a veces yo llego a una instalación y digo, ah, pero eso ya lo hicieron o ya lo he visto en tal lado, ya está. Pero con lo que pasa ahora con las nuevas tecnologías, entonces tú ahora en este momento actual, ¿cómo llevas tus instalaciones o cómo haces tus proyectos? John, linda pergunta. O último projeto que eu montei em São Paulo foi muito raro e o que vou fazer é enviar a vocês via DA, vou enviar um link que não meti esse projeto aqui propositalmente, porque é um projeto difícil de explicar, muito difícil de explicar. Foi surpreendente para mim mesma e foi difícil de documentar, pero eu tive a sorte que o diretor do museu, desde o princípio, me disse: para este projeto, nós vamos construir um catálogo virtual. Então, foi o que hicimos. Hicimos o catálogo virtual, é um filme de quase 50 minutos, pero descreve toda a peça. A peça se chamava Vision, uma peça que foi submetida a um museu, é uma obra site específica. Este museu é uma capilla que estava hecha com Adobe, então que tem uma arquitetura muito particular, construída por los índios em um sítio que antes era uma grande hacienda em São Paulo. Esta hacienda foi loteada. Em los anos 60, invitaram um arquiteto muito famoso, Warszawski, não era brasileiro. Esse arquiteto construiu em este pedaço de adobe o que hoje nós outros pensamos ser uma capilla, pero não sabemos se era capilla ou não. Então, o Museu Ana Capilla, que se queda em um sítio de São Paulo, Morumbi, que é muito interessante, pero pouquíssimo frequentado, e que eu já expus em este sítio. E quando me invitaram a fazer uma proposição antes do Covid, foi antes do Covid, isso é muito curioso também, eu pensei, não tenho tempo para fazer a proposição. Quando meu produtor me falou, podes apresentar algo para a capilla? Eu disse, não tenho tempo, pero do momento que saí do café e caminhei 3 quadras, o projeto se instalou em minha cabeça. Foi algo muito curioso. Então, o projeto se chama Vision, e a intenção foi construir fora da capilla um grande espelho, um espelho de tal forma que a capilla desaparecera em lugar, em el sítio da capilla, em la calle, em el coche, porque aí ninguém para, todas as pessoas estão em uma avenida muito grande, muito larga para coches, ninguém caminha aí. Então, eu pensei, vou construir assim porque a obra vai estar fora, a gente não precisa ir à capilla, vão ver minha obra desde afora. Además, este espelho está inclinado. Então, em el sítio de la capilla, veria el cielo. Esta foi minha intenção. Então, brincando um pouco com esta ideia de capilla, algo sagrado, que nos possibilita, uma espécie de interface que nos possibilitaria aceder ao cielo. Verdade? Então, meti aí, brincando um pouco esse jogo. Ao mesmo tempo, uma parede de 30 metros de espejo. É isto que é a obra. Então, essa parede de 30 metros de espejo, em la calle, nos permitiria ver a paisagem, que é também a função do museu. Então, minha pergunta original aí era, para que serve a capilla, para que serve o museu? E eu pensei,
¿Qué voy a hacer con la capilla si una persona insistir en ir en la capilla? Porque finalmente la capilla es un museo y la gente va ahí. Yo pensé, voy a dejarla completamente negra. ¿Por qué? Porque cuando uno atraviesa la pared de espejos que estoy creando, espejos apuntados para el cielo, la visión va a estar esto va a cerrar tanto las pupilas de la gente, que cuando entrarem en la capilla vão se quedar cegos. Entonces vão ter esse momento de introspecção que uma capilla se presta também. Então, jogando um pouco com isso. Então, a interface passa a ser o quê? O corpo humano. Foi o que propus, e a gente gostou, foi aprovado o projeto, chegou o Covid e não lo hicimos até agora, até outubro do ano passado. Outubro do ano passado lo hice. Algumas coisas se passaram. A primeira é os espejos, que imagínate 30 metros de extensão de espejos por 3 metros de alto. É muito espejo, muita plata. E quando os espelhos chegaram, não estavam reflexivos como eu queria que estivera. Então, eu me quedei em estado de choque, porque pensei, não logrei fazer o projeto. Pero, quando entrei na capilla e vivi a experiência de estar cega e de passar a ver em la capilla, eu aprendi como nós outros vemos. O projeto Visión me ensinou a ver. Então, é muito curioso, porque também tive amigos que aí foram, que quando chegaram lá, me acordo, o diretor do museu entrou com sua filha, comigo junto, e eu lhe disse, vamos entrar e aguardar, porque era isto que uno necessitava fazer, entrar, e aí se quedaram tempo. Então, muito curioso, porque este tempo que se quedava aí, uno começava a ver, tu vês como se vê. Aprendemos a ver como vemos. É muito interessante. E eu lhe disse, terei que aguardar. Ele disse, porque os sensores vão... Há sensores? Eu disse, sim, os tus sensores vão funcionar. Depois, leva muito tempo para que uno passe de bastonetes para os cônicos, porque é isto que se passa. Nós processamos a luz noturna e a luz diurna de maneira distinta. E eu hice uma aposta a isso, mas não esperava que o resultado fosse como fora. E uma coisa que se passou muito interessante é que o diretor do museu pensou, vamos fazer um catálogo virtual, porque además acessamos muito mais gente quando hacemos o catálogo virtual, verdade? E, para tanto, invitei 2 pessoas a comentar o projeto. Uma curadora de arte e tecnologia, que ha hecho uma performance, e um especialista um psiquiatra especialista em neurociência, uma pessoa que entendia como vemos. E a conversa dos dois é muito rica também. Então, vou encaminhar um vídeo de meia hora para que vocês possam viver a experiência que finalmente é impossível de documentar, pero logramos transmitir um pouco a experiência. É muito interessante. Te digo que foi incrível. É o projeto de mais risco que já hizo, claro, ainda mais arriscado. Apostando na tecnologia humana, John, este tempo, este momento. Pero claro que não chegaria este projeto se não fora o entendimento que temos hoje de como funcionamos. Então, parece que não há tecnologia, pero existe muita tecnologia embarcada em este projeto, o conhecimento de como operamos. Gracias, Rayen. No sé si haya algún otro comentario, pregunta, chicos. Yo creo, yo tengo una pregunta, mejor dicho. Eh, digamos, ¿cuáles son los parámetros o de qué manera se elige
a qué proyecto apuntarle, con qué tecnologías, digamos que qué elementos son vitales para determinar, pues bien sea el aspecto de si un computador o si un recurso tecnológico no necesariamente es la virtualidad o no sé. Las preguntas corretas. Aquilo que eu disse a vocês, eu nunca parto de uma tecnologia. Eu parto de uma ideia. Esta é minha diferença. Por isso, às vezes, tenho que construir minhas tecnologias, porque não las tenho. Estou enviando o link que em el chat de visão para vocês que vocês tenham. Então, Juan, a ideia, eu sou um artista que se alguma pessoa lo ha hecho, se eu necessito uma câmera, está hecha, testada, excelente, vou utilizá-la. O que vocês têm que saber é que perguntas fazer a tu problema. Se tu problema é construir um coche, a série de perguntas que envolve isto são materiais, mecânicas, de estofamento, de direção, de combustível. Tem que pensar tudo isto, não? Se quer revolucionar, fazer um carro automático como Elon Musk, então aí tem outras perguntas a fazer. Pero você deve fazer perguntas ao que tem que fazer. Vamos fazer um telefone celular? Vamos fazer um copo de água que nunca transborda? Então, se tu, a partir daí é que tu defines os materiais, com quem falar, tua investigação, a tecnologia que vai utilizar. Às vezes, papel e lápis é mais sencillo do que é mais sencillo, pero eficiente, de que uma tecnologia mais avançada, como eu dizia a propósito da NASA e da caneta Bic, que empenharam tantos esforços para fazer uma caneta esferográfica que funcionasse em espaço não gravitacional, pero a solução já existia, então é um falso problema. Tudo bem, lograram algo, pero é um problema curioso, distinto. Como eu trabalho com site específico, quando eu cheguei na capilla e me propuseram a capilla, eu pensei, para que serve uma capilla? Para que serve um museu? E para responder a estas perguntas, desenhei. Eu vou me perguntando coisas, é o que vou fazendo. Se tem os resortes prontos já para comprar, ótimo. Vá à tienda e los compre. Será mais barato, já estão testados e tudo. Pero se não los tem, não se preocupe, porque aí está a posição de um pioneiro. Imagínate, os pioneiros, quando têm ideias novas, eles não têm equipos, eles não têm equipamentos, eles não têm laboratórios, eles não têm nada. Nós outros, em nossas condições seguramente, muitas vezes não temos também condições de fazer. Há escolas muito ricas, escolas que não são tão ricas e não têm tanto acesso. Mas não é isto que hace um pioneiro. O que hace um pioneiro é ter uma ideia e ir atrás. Ir atrás, ir atrás, ir atrás. Intentar, intentar, intentar. Errar, porque errar, uno aprende errando. Então, isso é um jogo. Tem que insistir, tem que se enamorar de tua ideia. Yo aprovecho y... ¿Qué tal? Un saludo a todos, primero que todo. Digamos que esta pregunta me había surgido incluso con el autor anterior, de la conferencia anterior que fue con José Berenguer. Digamos que noto que una posible respuesta con lo que acabaste de decir, más sin embargo quiero hacer la pregunta y es,
si inicialmente tú te trazas un objetivo antes de iniciar, o sea, tú tienes la idea, inmediatamente te trazas un objetivo pues, para realizar el proyecto. Si es así, viene tal vez una segunda pregunta, y pues va de la mano con las dos anteriores que hicieron los compañeros, y si tal vez tú manejas un orden, un método o una metodología pues, para realizar este proyecto. Sim, Felipe, é exatamente isso. Uno, às vezes tem um objetivo, que é uma invitação, um edital, um prêmio, não sei, às vezes há um objetivo. Alguém, sei lá, Felipe me invita a expor em museu da universidade. Então, tenho que criar algo para ir, para aquele contexto, para a gente que está aí. Começo a hacer perguntas em relação ao espaço. Sobretudo se estou desenhando algo que é site-specific, não envolve muitas perguntas, e como a gente ocupa o espaço, que espaço é, tem história esse espaço? Qual é a história? Como a gente se apropriou desse espaço? Quanto tenho de verba? Tenho uma equipe que vai me ajudar? Não tenho? O que eu tenho? Então, eu começo com essas perguntas, é isso que vai definindo o projeto. O objetivo é chegar mais próximo do sonho possível, sempre, verdade? Pero a segunda parte de tua pergunta era, desculpe, Felipe. Era si ya, pues bueno, cuando ya tienes tu objetivo, tu idea, era si también tienes como una então, metodología, sim. un método. Sim, o método é exatamente isso que tu já disseste. Hago perguntas, me pergunto o que necessito fazer, defino o projeto. Depois de definir o projeto, lanço hipóteses, não? Faço umas hipóteses aí. Acho que seria legal a ser assim. Acho que seria muito lindo hacerlo assim. Depois das hipóteses, defino, escrevo, conto a la gente, filmo, testo, construo maquetes, projete para fora de tu cabeça. Empieza a projetar para fora e investigue se outras pessoas já lo fizeram. Isto é chave. Quando empiezas a maquete, imediatamente vai começar a pensar que materiais necessito, que ferramentas necessito, que time vou necessitar para trabalhar comigo. Sobretudo porque esses projetos não se trabalha solo. Eu nunca trabalho solo. Trabalhamos em times, sempre. Então, que time eu necessito? Que tipo de ajuda? A instituição pode me garantir algo? Como é a logística, um pouco, esta parte. Depois, em esse momento, certamente, umas coisas de tua ideia original serão enfrentadas. Tu terá que começar a conversar com o projeto. Este é o momento de erro. Tu postulou algo, ha hecho uma hipótese, não configura. Aquilo não corresponde. Então, a esse momento, uno tem que não estar apegado à ideia, senão em tentar dialogar com a ideia, começar a conversar com ela. E quando a ideia te surpreende, normalmente é a melhor parte do projeto, porque a surpresa agrega conhecimento. E quando algo não passa exatamente como queres, tu repete o processo, lança novas hipóteses, desenha novamente, faz novas maquetes, investiga novos materiais, conversa com a gente, aprofunda a investigação, erra novamente, repete, até que tu chegues a um resultado que te interessa ou o tempo que tem para expor ocorre. Se apresenta, porque também temos isso, às vezes somos invitados um mês antes, hagam na casa um mês antes, os artistas têm esse problema, nós outros somos invitados a fazer grandes coisas com pouca plata e tem que funcionar. Em um laboratório de ciência, se não funciona a informação, eu registro, isto não funciona assim, ótimo, produzimos conhecimento.
Nós outros temos que abrir para o público e tudo estar de pé, funcionando sem erros. Então, temos que aprender a trabalhar também com níveis de acontecimentos dentro da obra. Se logras tudo o que queres, excelente. Se logras uma parte disso, a outra gente nem sabe que não lograste tudo. Então, tem que trabalhar com esse tipo de estratégias, não? Andrés, veo que tienes tu mano arriba. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, profesora Cantoni. Muchas gracias por compartir esa experiencia muy nutrida, definitivamente. Los arquitectos normalmente en muchas de sus obras no se construyen, o sea, quedan como ideas y a veces esas ideas se ven reflejadas en obras siguientes, ¿sí? Eso, pues, en arquitectura suele pasar, se traslada la idea, en tu obra as- suele pasar, o pasa, o cada momento es algo diferente y es borrón y cuenta nueva, y si pasa, en tu obra existe algún hilo conductor que esté evolucionando y que uno ya empiece como a dar cuenta un poco de ese hilo conductor, o no es necesario. En la arquitectura, pues en muchos de los arquitectos más importantes logra uno encontrar esto. No sé qué esa experiencia, pues si nos puedes contar un poquito más. Sim, claro. Graças por la pergunta, muito interessante. Duas coisas. Sim, as obras, eu aprendo a cada obra. Então, esse é o hilo condutor também, não? Não só o conhecimento de uma obra, fazer uma obra, me agrega conhecimento tal que eu vou aplicá-lo na próxima obra. Como também ideias que não logrei em uma, às vezes posso lograr em outra. Porque aquilo, nós outros aprendemos também outra coisa, não vamos esquecer que minhas obras são sempre interativas, o que significa que eu aprendo com o uso da obra, aprendo muito, aprendo como são a gente, que tipo de... Porque uma obra de arte, como na arquitetura, é um processo de comunicação, estamos falando algo a alguém. Ok, que na arquitetura estamos falando o quê? Sobre espaço, sobre evolução no espaço, como um corpo ocupa um espaço, é isto que estamos falando. Lo mesmo, eu hago arquiteturas móveis, se pensas. Tenho obras que têm 3 toneladas, o tubo, o infinito ao cubo, a primeira pesa 3 toneladas. O cubo tem projetos arquitetônicos, todas as minhas obras têm. Eu trabalho muito próximo de arquitetos, porque temos que imaginar como vamos construí-la em espaço também. Tipo de ocupação que vai ocorrer em espaço. Então, eu estudo muito a gente, como as pessoas se movem, como elas ocupam espaços, para propor uma relação espaço-temporal com elas. Em sentido, a arquitetura. E também isto, o que eu aprendo com uma obra é imediatamente transferido à próxima. O hilo é o hilo do aprendizado. Quando eu olho para trás, claro, hoje creio que a gente sabe, esta obra se parece com uma obra de Regeni, porque há materiais que eu repito, há estruturas que eu não logrei em um momento, pero intento em el próximo, não? Há isto. Pero, sobretudo, minha investigação está muito centrada em como o corpo humano, interage com o espaço e o tempo, com essas dimensões. Todo o tempo eu estou buscando isto. Mesmo, ou também tentando visualizar coisas que não são tão evidentes, como a partir de... Se tu pensas, floras está hecho com quadrados brancos, e a sobreposição destas formas evoluindo em el tempo que geram imagens que são quase naturais. Então, são perguntas que me faço sobre a natureza, sobre o que está de atrás do invisível, não? Isso me interessa muito também. Então, vai evoluindo assim, com também os desafios que a gente me propõe, não?
Muchas gracias. A vos. Bueno, querida Rayen, creo que pues ha sido muy generosa con nosotros, con nosotras acá en esta charla, como siempre. Eh, pues es un gusto escucharte, ver la maravillosa obra que tienes, que yo creo que es muy sugestiva para todas las personas pues, que estamos como interesadas en el arte digital y en la visualidad en términos generales. Eh, de parte de la Universidad de Caldas, de la maestría en diseño y creación interactiva, yo te quiero dar las gracias por participar siempre en este seminario que me parece tan valioso para todos los estudiantes. Y pues creería yo entonces que vamos a cerrar la charla por el día de hoy. Les agradezco a todos los estudiantes también la asistencia, las preguntas a la maestra y quedaremos entonces ya en el seminario propiamente dicho para los estudiantes, contarles que seguiremos entonces ya en los trabajos autónomos de cada uno de ustedes frente al tema de creación sonora y de estética digital y cibercultura, según el que estén desarrollando, para que puedan entonces darle continuidad a sus procesos. Les mando un abrazo a todos y a todas y seguimos entonces en contacto a través de la red. Rayen, muchísimas gracias. Y voy Muchas gracias. Yo apago estoy en Instagram. Sonhen mucho. Sonhen grande. No limiten ustedes, porque siempre logramos hacer una parte de nuestros sueños. Muchísimas gracias por esas palabras. A vos.